E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito boa noite a todos. Estamos começando a nossa edição do painel de hoje, em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Falando em crescimento, nós vamos falar sobre aquele que é considerado um dos pilares da economia brasileira, que é o setor rural, dá para se dizer no geral, o agronegócio em especial, mas também, não só o agro, como também, enfim, não sei se dá para considerar como agro, né? A fruticultura, enfim, tudo isso aí que diz respeito à terra, né? Ao que sai da terra. E, para tanto, vamos conversar aqui com o engenheiro agrônomo, assistente técnico da Emater, para as mais diferentes culturas aí, o Luiz Ângelo Poleto, que sempre tem informações atualizadas e conhece o setor como poucos. Poleto, seja bem-vindo aqui mais uma vez aqui à TV Erechim. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação novamente a gente estar aqui falando desse assunto tão importante para a região, né, Odi? Obrigado pela oportunidade. A gente está aqui representando, no caso, o escritório regional da Emater, aqui de Erechim, que perfaz 32 municípios, né, de abrangência, né, com muitos técnicos localizados nos municípios. E satisfação da gente, né, de ver que o agronegócio está crescendo aqui na região, né. Eu sou responsável no regional pela parte de culturas. Então a gente tem esses dados, né, de todos os 32 municípios da região da MAU, no caso que é a mesma região da Emater, e também trabalho então aliado a isso, por isso que eu tenho uma história em cima disso de tentar diversificar a pequena propriedade, incentivar a diversificação das propriedades pela minha história de vida que eu tenho, né, de outros cargos que exerci. Então o meu perfil foi sempre esse, né? Então também trabalho na fruticultura, né, que graças a Deus a gente vê que está tendo um crescimento, no reflorestamento, que a gente vê que está diminuindo a nível de região. A erva mate também é de minha, eu sou responsável dos dados e de fomentar essa área a nível de região. E o crédito rural, né, que a nossa região é uma região que o agricultor busca bastante crédito rural e os projetos são feitos pela Emater. Esse último ano, agora, esse ano somente, nós já fizemos 3.700 projetos de créditos, perfazendo um valor aproximado de 250 milhões, que a gente faz os projetos, envia ao banco e o banco libera o dinheiro, principalmente produtor pronafiano, que é o pequeno agricultor. Vamos tentar não misturar os assuntos, vamos pegar cultura por cultura, então, né? Lembrando que mais adiante vamos esmiuçar um pouco a fruticultura, e também o meio ambiente, cada vez mais falado no mundo inteiro, mas o assunto do momento é o trigo, né? Parece que nós estamos diante de uma das maiores safras de todos os tempos. O trigo que foi, a região nossa foi a região celeira no passado, você lembra no tempo que iniciou a FRINAP, né? Essa FRINAP que eu acho que foi em público a maior, talvez da história, né? Que nós tivemos, né? O trigo era um dos alicerces da própria FINAP no passado, né? E nós, as entidades, não somente a Emater, a gente sempre trabalhou com o intuito de, principalmente no inverno, nós criar alternativas de, no mínimo,
nós temos 1/3 da área plantada no verão com culturas de inverno que dessem sustentação, que dessem recurso financeiro, mais uma renda para o agricultor. Em 2020, a nossa região plantou 32 mil hectares de trigo e aproximadamente 9 mil hectares de cevada. O ano passado, 2021, nós plantamos 48 mil hectares de trigo e deu 11 mil hectares de cevada aproximadamente, né? Nós colhemos 56 sacos por hectare de trigo e a cevada também deu por ali uns 53, 54, que a cevada, a nossa região é a maior produtora do estado. Aquela região ali de Getúlio, principalmente Sertão, né, que produz, somente Sertão tem 4 mil hectares plantados de cevada, todo ele industrializa com Passo Fundo, né, com a Ambev, né? Então, dos 36 mil hectares que nós temos de cevada em todo o estado, esse ano deu 12.150 hectares de cevada. E o trigo, esse ano, foi plantado 71.540 hectares de trigo plantado. Então, se a gente olhar de 2020, 32 para 2022, 71, né, nós dobramos a área. E em relação ao ano passado, com essa expectativa que o pessoal está colhendo, que o trigo hoje, podemos dizer que 60%, 70% está colhido, né? O tempo está favorecendo, agora a colheita não favorece o milho, mas favorece a colheita, né, do trigo. E a expectativa de produtividade nossa é ótima, né? É muito boa, a média é muito boa. Inclusive, nós estamos vendo lavoura aí na região de Getúlio de 90 sacos, de 80 sacos, normal, né? Mas como nós temos regiões que não produzem isso, ou produzem um pouco menos, principalmente, não tem ainda um histórico de trabalho na cultura do trigo, né? Estão se especializando na área, né? Já estão menos especializados que essa região de Campinas, que tem 8 mil hectares, 8.700 hectares, Sertão 8 mil, né? Não chegaram a essa produtividade. Nós achamos que esse ano o trigo nós vamos colher, falta colher essa parte, mas hoje vai passar de 60 sacos por hectare a média. Então, se nós observar 60 sacos por hectare em relação ao ano passado, esse ano nós dobramos a produção, dobramos o dinheiro. O ano passado a renda do trigo deu em torno de 220 milhões. Esse ano a renda com esse valor que está aí vai dar 446 milhões, né, que vai entrar aqui nos cofres públicos da nossa região, somente com o trigo. E mais uns 70 milhões na cevada. Então, se a gente olhar isso, quanta renda de município que a gente está ali, né? Se nós aumentamos 200 milhões em dinheiro que vai entrar na nossa região somente com o trigo, nós estamos botando a arrecadação de quase 10 municípios, né? O que houve, na verdade, assim, o senhor que é dessa área, não sei se tem uma explicação lógica, o que houve com o trigo? Porque Erechim já foi denominada a capital do trigo, né? Capital nacional do trigo. E depois o trigo entrou em baixa aí, né? Apareceram outras culturas, enfim, mas o que houve? E agora parece renascer. Eu acho que é um fator técnico, né? Um fator técnico. Pode ter havido outros no meio ali. Assim, sobre vários anos. O fator técnico. Nós não tínhamos a Embrapa entrou nessa questão de produção de variedades resistentes, principalmente a doenças. Nós temos hoje tratamento para várias doenças. O produtor se tecnificou e que com isso ele consegue uma produtividade muito melhor, né? Então, no passado aí houve fugia de controle algumas doenças que tinha, né, no trigo, né? E com isso se colhia pouco, né? E nos últimos anos, com esse trabalho de melhoria, principalmente da semente plantada pela Embrapa e pelos órgãos, pelas empresas também que entraram nesse segmento produzindo semente, a produtividade estourou e o lucro, consequentemente, né, foi melhor. Esse ano, esse aumento foi proporcionado muito pela guerra, né? Muito pela guerra da Ucrânia com a Rússia. Se tinha aquele papo, né, que como eles são os maiores produtores mundial de trigo, né, juntando a Ucrânia e juntando a Rússia, eles produzem quase 40% do trigo no nível mundial, né? Então isso foi trancado de exportação, e daí se criou a expectativa para o pessoal plantar o trigo como opção. A seca também, que ocorreu no passado, o pessoal queria dinheiro mais rápido, e no começo, até logo no início da safra, em abril, maio aí,
os primeiros plantios, o trigo estava a R$120 a saca. Teve gente que fez contrato a 110. Hoje está 90. Mas mesmo assim, baixando o preço, né, a R$90, né, tá ótimo, dá para ganhar dinheiro. E o pessoal vai ganhar uma margem de 30% em relação, né, 20%, 30% tranquilamente, e não deixa o solo ocioso no inverno, né? É uma opção financeira, mas uma opção também de cobertura do solo de inverno. Sim. Só que a gente fala assim, né? Até hoje de manhã eu esteve falando até com o pessoal técnico, né? Não sei se vai crescer muito o cultivo, mas eu acho que tem essa expectativa do ano que vem aumentar mais ainda, né? Então, qual é a opção nossa, né? Porque essa produção toda que vai ocorrer, ela vai fugir da panificação, né? Ela tem um limite para a panificação. O trigo vai ter que ser usado para alimentação animal, para etanol, que eu acho que é um pouco o caminho. Tanto é que já se vê uma indústria de bioetanol sendo viabilizada em Passo Fundo, e a Cotrijal também na Umetoc também tentando viabilizar. O caminho nosso talvez seja esse, né, futuramente, ter uma opção, né, haver o crescimento, né, de plantios, principalmente do trigo, ou usar para alimentação animal, para vaca de leite, gado de corte, ou mesmo a suinicultura, que pode usar, ou então a industrialização através do etanol. Mas por que nós temos um país que não é tão longe, tão distante assim, que é a Argentina, que ela também se destaca no trigo, né? E vem plantando há anos e é uma das maiores também. Na verdade, nós importamos em torno de 6 milhões de toneladas, né? Nós produzimos... que o trigo basicamente é produzido no Rio Grande do Sul e Paraná, são os maiores produtores. Quando dá, vamos dizer, geada mais cedo no Paraná, ou que não ocorre no Rio Grande do Sul produz mais, e assim fica entre os dois, e basicamente, agora você vê alguns exemplos no Centro-Oeste também de plantio de trigo, alguma coisa em Santa Catarina, que o governo de lá criou um programa de incentivo ao trigo, né? Dava dinheiro para quem plantava trigo, tanto por cada hectare, né? Uma coisa inédita, né? Para ter opção no inverno de renda para o agricultor, né? Mas a Argentina, que eu conheço, já andei lá, vi lá, eles têm um custo de produção muito baixo no trigo, né? Porque aonde é plantado o trigo ali é uma região que quase humus, né? De alta fertilidade, então gasto muito pouco para produzir o trigo, e até ali tu vê a alfafa sendo produzido sem adubo, porque a forma natural, né? O solo altamente rico, né? Então o custo de produção deles é muito, muito baixo, eles produzem o trigo e a sobra deles de trigo vem para o Brasil, vinha, né? E sim, nós também agora, nós deveremos continuar comprando o trigo deles, pelo custo deles que está mais baixo lá, o produto deve estar mais baixo, mas alguma coisa, se tiver a mais, vai para exportação, devido a essa coisa que existe hoje, né, que às vezes falta produto o milho, acontece isso, a gente compra de fora, vende para fora também, é questão de acordos, né, bilaterais que fazem os governos, né, entre governos mesmo, né. Para quem não é do meio, depois do trigo vem o que, digamos, em grande escala? O milho? Hoje é o milho, né, o milho, só que o milho não fecha muito, aqui na região não fecha o milho com o coisa, né, com o trigo, é a soja. Depois do trigo vem a soja. Para nós aqui. Quem não planta trigo, planta... existe uma tendência na nossa região de se plantar mais cedo, que se diz, em agosto, o milho. E por isso que hoje o nosso cultivo de milho, que nós temos 50 mil hectares de milho grão plantado e 19.800 hectares de milho silagem. Todo ele é plantado já aqui na nossa região. Está muito dependente de uma chuva, de ocorrência agora na semana, numa boa chuva, porque já vemos muita área aí, vamos dizer 30% da área nossa pendoando, né? E pendoando, florescendo, alguma coisa até em fase de formação de grão, então há necessidade de muita chuva nesse período. Nessa área que está plantado o milho, portanto, não foi feito o plantio, né, da soja, que a soja tem 236 mil hectares plantados na nossa região, né, 70, onde que tem trigo, vai toda a soja, né? É onde que tem a cevada, 12 mil hectares, vai toda a soja. Então, assim, olhando assim, hoje o que falta de plantar aqui na nossa região hoje para a soja?
está plantado em torno de 60%, 70%. É basicamente as áreas do trigo, porque não teve muita umidade para plantar, e alguma que outra área que o pessoal não plantou, porque senão o período favorável, o período bom de plantio da soja, ele começa ali dia 25 de outubro, né? E ele vai até dia 10, 15 de novembro. A melhor janela para plantar a soja aqui na nossa região seria essa, né? Então quem não plantou é porque tem o trigo, né? Ou por falta de umidade. E agora mais tarde, então. Estão plantando um pouquinho mais tarde a soja. Agora também pelo frio que ocorreu, que de certa forma, como dava um friozinho meio tarde aí, atrasa a emergência, né? Do caso da germinação da soja. Uhum. Bom, vamos falar de soja então aí, porque é um assunto que se fala muito, enfim, né, em termos de país e tal, né. A nossa vocação realmente vai ser, digamos assim, em grande escala, incomparável à soja? Nós temos no país aí 74 milhões de hectares plantados. Esse último ano vai dar, a previsão dessa próxima safra é 280 milhões de toneladas, né? O ano passado, a última safra deu 274, está crescendo e cresceu pouca área de plantio, cresceu 3 milhões de hectares do ano passado em relação a esse ano. No estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos um crescimento bem significativo do plantio de soja nos últimos anos na fronteira oeste, né? E se nós alcançar uma produtividade boa, nós vamos se tornar o segundo maior produtor do país de soja, disputando ali segundo lugar com o Paraná, sempre que a gente está disputando ali. Primeiro o Mato Grosso, segundo nós aí, nós temos 6 milhões de hectares plantados, né? E então a gente vê plantado hoje, por exemplo, as maiores áreas do estado eram Tupã-Siretã e Palmeiras das Missões. Hoje já estão beirando Dom Pedrito, né? Que já planta Cachoeira do Sul, que não eram tradicionais plantadores de soja. São Gabriel, que tem 80 mil hectares, né? Já estão aí disputando. Ali era uma área mais de pecuária, quase. Era, mas está partindo por soja, né? Em consórcio no inverno com gado, né? Não, eles usam no inverno o gado e no verão a soja. E tem com as variedades novas que surgiram aí nos últimos anos que não dá ocorrência de estiagem, tem colhido uma produção boa. Assim, deu bom o último ano aí, nos 50 sacos por hectare, teve ano aí dando uma renda melhor que o arroz, né? Que é um preço mais instável do produto do que a soja, que é uma commodity, né? Então o preço é mais instável da soja, né? Na nossa região aqui, é uma pena que nós não temos muita área mais para ampliar, não existe, né? Da área de verão plantada, que a gente diz, essa área de cultura, né? Nós tínhamos 300 mil hectares aqui, a média, né? Esse ano vai dar 306 mil, pelos nossos dados, que dá 236 mil hectares de soja e 70 de milho, né? Que é milho grão 50 e 19, né? Então aumentou 6 mil hectares. O que aumentou? Como que aumentou aqui? Um pouco a gente vê do reflorestamento, que não estão sendo diminuído sensivelmente essas áreas de reflorestamento. O pessoal está plantando soja pelo valor, né, do grão, e um pouco também de onde que era gado. O pessoal diminuiu o gado e plantou grão, e um pouco também de áreas talvez assim que talvez não se prestariam muito para a agricultura, e o pessoal está fazendo aí, estocando e plantando grão, né? Então aumentamos aí 6 mil hectares. O problema da soja, ela é o principal hoje, renda da nossa região é a soja hoje. Se a gente pegar aí o PIB nosso, né? PIB da nossa região, 60% é o agronegócio. Dos 60%, a gente põe ali 60% é o grão. E dos 60, 80, que é o grão, 80 é a soja. Quando o senhor diz esse nosso é em nível de país? Da nossa região. Estou falando da região aqui. Da nossa região. O PIB é 60%? 60% do nosso PIB é o agronegócio, né? E dos 60%, né, tem uma parte que é as criações. E 60% é grão, né? É o grão a principal renda da nossa região. E dos 60% que nós temos de grão aqui, 80% é a soja, né? Então, o principal renda da nossa região, quando a soja vai bem, nós giramos, hoje se der, vamos dizer, uma safra normal, né? 236 mil hectares, vamos dizer que desse 60 sacos por hectare, a 170
faz a conta, vai dar 2 bilhões de dinheiro que vai entrar na nossa região o ano que vem. Se desse uma safra normal, com chuva, e de repente, dando uma safra normal, nós colhíamos a média até mais do que 60, que teve anos que nós colhemos 63, mas teve anos que a média foi 36, 37, né? Dando uma safra normal, então 2 bilhões de soja, mais uns, o milho mais, dá uns 7 milhões de saco, transforma isso a R$90, dá mais 600 milhões também. Então, basicamente, aí nós temos aí, eu errei o cálculo, é 2 bilhões entre milho e soja. Daria 1,4 milhões de soja e 600 milhões de milho. 2 bilhões entre o complexo todo, né? Que é bastante, um valor muito significativo. O que tem, né, que é uma pena que está havendo uma centralização, né? Diminuindo o número de propriedades de soja e concentrando, né? Não é que não dá dinheiro, mas como uma opção de dinheiro, às vezes para ganhar, não tem sucessão familiar na propriedade, ou o produtor não quer. Não é porque não ganha dinheiro com a soja, ganha. E acaba diminuindo. Eu tenho muito essa preocupação a nível de região, penso muito, né, pelo fato da minha história como prefeito, né, e a gente vê nos municípios, anda e vê os municípios muito bem estruturados, com saúde, educação, com o povo ganhando, de certa forma, dinheiro na produção agrícola, no campo, mas diminuindo o número de produtores do campo sensivelmente pela concentração do dinheiro. Então, essas famílias, na verdade, às vezes, quando vendem as propriedades que têm aí de 50, 60 hectares, que estão bem estruturadas e ganham dinheiro, eles acabam... quando vendem a propriedade de tal município, eles não vão morar, às vezes no município, ele vem morar no centro de Erechim, no centro de Getúlio Vargas, que hoje cresce bastante, que a gente vê, ou outros centros, de outras regiões, como Passo Fundo, Chapecó, Santa Catarina, que tem muita gente que vai para lá. Mas acontece muito isso hoje em dia, digamos, exatamente no momento em que a soja já faz aí uns 7, 8 anos aí que só se fala em soja. Acontece porque o produtor que tem 300, 400 hectares de terra, 200 hectares de lavoura, ele não tem outra opção, às vezes, de investimento, a não ser comprar mais área, né? O primeiro investimento dele é esse, né? Que ele vê que dá retorno, né? Então acaba comprando do vizinho de 20, 30, 40 hectares, né? E esse vizinho ganha bem, não é que ele fica mal? Ganha bem, né? Porque é uma região, às vezes, tradicional de produção de grão, é bem pago o valor da terra, né? Até, e acaba indo, às vezes, deixando a atividade. Então, tem que se pensar futuramente, temos que pensar a saída desse homem do campo para ficar na cidade, para ter esse benefício que a gente tanto lutou para ter, e para os filhos ficar no município, tem que haver uma agroindustrialização, talvez, do setor nos municípios para permanecer a mão de obra ali, né? Diversificar as pequenas propriedades para tentar manter os filhos aí produzindo, que nós temos N casos de gente que produz soja e produz fruta, produz soja e tem agroindústria, né? Não é que tem que plantar só soja, tem outras alternativas, tem o leite na propriedade também, tem moedas que, na verdade, essa diversificação segura o jovem segura muito mais o jovem na propriedade do que a própria soja. O Poleto, ele citou antes ali que fui prefeito e tal, né? Ele, né? Então, para quem não sabe, o Luiz Ângelo Poleto foi prefeito de Aratiba por quantos mandatos? 4 mandatos. 4 mandatos. Como é que se sente, digamos, aquele agricultor que nós vivemos numa região que existe, sim, espaço para trabalhar com máquinas e tal, né? Mas existe também uma boa parcela da nossa área geográfica onde é quase impossível se trabalhar com máquinas. E ele, sabendo que a soja dá tudo isso e de repente ele não pode usar o maquinário, como é que funciona na cabeça dele? Ele investe também na soja e em outras coisas? Ou ele, puxa vida, eu queria ter mais hectares para poder... O nosso caminho é aumentar a produtividade. Como nós não temos muito a área mais a crescer, e normalmente o que acontece, o produtor tem que cuidar muito disso, né? Muitos fizeram o cadastro ambiental ali, colocaram que aquela área lá não pode derrubar, ele mata,
porque é uma área de topografia acidentada, é perto do rio, é mata ciliar, então tem que cuidar muito quando vai fazer o manejo, a derrubada dessa área, porque hoje, com tudo sendo via satélite, pode acontecer algum problema futuro, né? A gente tem que cuidar disso, né? Então, o caminho a gente tem falado muito disso, né? E até tem um planejamento estratégico que vai ocorrer ali a nível de URI, né? Que eu participo até desse grupo, e a gente fala ali que hoje, para nós aumentar a produtividade da nossa região, o caminho é o solo, é trabalhar melhor o solo, voltar a ter um projeto de conservação de solo e água, não só no estado, que não tem mais, não existe um projeto. Antigamente nós tínhamos um projeto de microbacia, hoje nós tivemos um projeto de conservação do solo, hoje não tem. Não tem. O que na verdade ocorre às vezes é o produtor ou o técnico aí, ou naturalmente, que tem uma história, né, do município, da Emater, ou mesmo outro, de trabalhar em conservação do solo, de visar. Então temos N alternativas. A gente vê que esses produtores que têm a produção de soja de 70, 80 sacos por hectare, e outros não têm essa produção, aquele que tem é por causa que sabem trabalhar melhor o solo. No inverno usa uma cobertura do solo com ervilhaca, com aveia. Hoje tem um segmento que se chama de mix, né? Conservam, plantam em nível, conservam a mata ciliar, conservam a mata nativa. E normalmente, claro, alguns produtores já derrubaram suas matas, né? Mas o que tem, eles conservam hoje, tem conservado muito bem e trabalham muito bem essa questão do solo, que com o solo, com uma boa cobertura do solo, ele até aguenta melhor as condições de intempéries, aguenta melhor a falta de água, a falta de chuva. Isso é visível, onde que tem cobertura de solo no inverno, e tem trabalhos ocorrendo aqui na nossa região, isso, né, que no passado a pequena propriedade toda ela se fez um trabalho muito intenso nisso, principalmente em matéria de... Todo mundo tem alguma alternativa. A gente passava, te lembra, uma vez era tudo... Lá onde você morava, te lembra, chovia, a água ia tudo para o rio, né? De uma hora para outra começou a se trabalhar esse lado de cobertura com ervilhaca, vica, com aveia, né, no inverno, e deixou das chuvaradas lavar a terra boa, né, para os rios, para assoreamento, né? E agora está voltando, né? Está voltando isso muito forte, e não só na pequena propriedade, na alta propriedade, aqui na região nós temos ali Entre Rios, aqui na divisa também, ali Cruz Altense, produtores plantando no inverno ervilhaca, vica, para produção de semente, para disseminar, para vender, para ganhar dinheiro, né? Áreas grandes, 600 hectares, 400 hectares, né? É uma nova opção, né, de inverno como cobertura, mas também como renda. E para venda, depois para disseminar essa alternativa que aumenta muito a fertilidade do solo. A gente ouve falar que o preço da soja está muito bom, estava em torno de 180, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas em torno disso. Mas de outra sorte se ouve também que os custos de produção são muito altos. Dá um exemplo para nós aí, que uma pessoa me falou aí, quanto custa mais ou menos, se você vende um saco de soja por R$180, quanto é que custa esse saco para você plantar? Olha, hoje, em relação ao ano passado, o custo de produção na soja ele aumentou 40%, né? 30%, 40%. Então, imagina quanto o pessoal ganhou no passado de renda, né? E o milho aumentou mais, até 50%, às vezes até um pouquinho mais esse último ano, por causa dessa guerra, né? Dessa guerra que influenciou ali no início do ano, o pessoal se apavorou um pouco, né, pela falta de fertilizantes que tinha aí, e acabou pagando o preço muito mais caro, né, em relação à safra passada. Então a gente calcula aí de 30% a 40% a mais o custo de produção desse ano em relação ao ano passado. Então o lucro vai ser menor esse ano, bem menor. Claro que pode ser, se o tempo favorecer, ter uma produtividade melhor que o outro ano, né? Mas na soja o custo de produção não baixa de 35, 40 sacos por hectare, né? E no milho hoje é 80, 100 hectares também não baixa, conforme o produtor, 100, talvez até mais. Então aumentou muito o custo de produção esse ano. Então para colher, para ganhar um pouquinho, teria que colher 150 no milho e na soja no mínimo 60, 70 por hectare, para daí ter um retorno bom esse ano com esse preço que está aí, hoje 172, né? Mas é uma que eu acho que não vai abaixar muito, né? O preço da soja vai ficar
talvez nesse valor, 170, 180, vai ser uma tendência, né? Porque a nível de mundial não se tem muito estoque, o Brasil é o maior produtor mundial de soja. O milho é uma cultura já que existe expectativa muito de crescimento no país, porque antigamente a gente plantava o milho, a safra era, essa área que nós plantamos aqui de agosto, setembro, era a nossa safra, né? E a safrinha era o janeiro do Centro-Oeste, hoje mudou. A nível de Brasil, 30% do milho produzido é na safra, que nós chamamos safra agora, e 70% vem na safrinha, né? Então, quando a safrinha dá boa, que nem esse ano deu uma safrinha boa, o ano passado a safrinha tinha dado mal, né? Então o preço do milho estava 100. Esse ano que a safrinha foi boa, não dá para esperar muito mais o preço do que isso, né? De 90, 80 e poucos, né? Em janeiro, fevereiro, a expectativa, pelo que eu vi, 85, 90, né? Do milho, né? O ano passado estava 100, né? Então, além de baixar o preço, aumentou o custo, né? E fora que a gente depende muito do dólar, né? Como vai a economia, que não se sabe o que vai ocorrer, essas guerras que influenciam o mercado mundial, né? Os estoques mundial, tudo isso, né? Todas as culturas dependem disso, né? É uma preocupação, né, do agricultor, além de estar toda hora olhando para o céu para chover. Mas quem vende recebe em dólar ou a cotação ou como é que é? Não, o preço é o real, né? Mas, como quem compra normalmente sim, é em dólar, né? Então do soja que nós produzimos, que esse ano deu 134 milhões de toneladas, nós ficamos só com 60. Desses que vai embora, nos últimos anos, 80% foi para a China. Então não adianta nós querer brigar com a China. É o maior comprador nosso, até não achar outro comprador, né? A nível mundial, que se fala, a nível mundial, que talvez um mercado futuro vai ser a Índia, né? Que a China vai baixar a população e a Índia, esses mercados, Bangladesh, Paquistão, que está crescendo muita população, é um mercado futuro, né? Para comida, né? Tem um dado que diz que hoje o mundo consome 1,64 bilhões de alimentos, né? Em 2030, 2040, nessa fase, nós vamos aumentar para 2,40, né? Então vai ter que ter comida. Da onde? O maior mercado mundial hoje, para aumentar, sem fazer muito mistério, sem fazer loucura com derrubada de árvore, só usando bem o solo nosso e usando a parte de pastagem que nós temos, que é mal usada, só aumentando ali um pouquinho ali. O grande mercado mundial de grão é o Brasil. Não existe outro, não tem outras regiões que possa crescer, a não ser a África ali, se criar uma alternativa para a produção, mas o clima não favorece nada, né? O que sai da soja, realmente? O que dá para se fazer para se comer? A soja é o alimento principal da alimentação de animais, né? De suínos, porco, gado de leite. Não é o milho? Em proporção, né? Mais ou menos 65%, 66% é milho e 30 e pouco é soja, né? Além de outros aditivos. Nos componentes da ração, a proteína é a soja. Sim. É a principal proteína. Nós temos outras opções, mas nenhuma surgiu com potencial, assim, que concorresse até hoje, né? Tem outras opções de misturar na ração com milho, quando se usa em escala de animais fechados, nós temos outras opções, mas nenhuma consegue concorrer com a soja. Em produtividade, em lucro, né? Por isso que se usa a soja. O retorno, né? E os maiores produtores eram os Estados Unidos de soja, né? E hoje nós ultrapassamos, né? E vamos extrapolar, o país vai extrapolar em relação aos Estados Unidos pelo potencial que nós temos de crescimento. E eles têm 3 vezes mais produção de milho em relação ao Brasil, né? O maior produtor mundial de milho é os Estados Unidos, depois vem a China e o terceiro é o Brasil. Depois vem a Ucrânia, esses países aí, por isso que influenciou muito, né? A Ucrânia era o 4º maior produtor de milho do mundo, né? Não se dava importância para esse país no passado. Depois da guerra começou a se dar importância, porque eles têm um tipo de solo mais ou menos parecido com a Argentina, né? Que é humus,
que não tem custo de produção, e ali eles conseguem tirar altas produções de milho e altas produções de trigo, que também são muito importantes no mercado mundial. Eles produzem para exportação, basicamente, não para o consumo interno. Uma população pequena, né, eles não têm, então, basicamente, essa parada que teve ali influenciou no mercado mundial de preços em tudo, os insumos, e também são um grande potencial de produção de fertilizantes, esses dois, principalmente a Rússia, né, daí influenciou muito ali nesse aumento aí que houve aí, principalmente nos fertilizantes. Bom, o caminho nosso do Brasil, do Rio Grande do Sul e mesmo da nossa região é o agronegócio. Só o que a gente fala ter a primeira opção de soja, mas continuar diversificando, né? Continuar tentando diversificar as propriedades para nós ter esse público aí continuar morando ali no meio rural. Nós fizemos um evento, né, semana passada na FRINAP ali, não sei se você ouviu falar, e foi um dos melhores que a gente já organizou pelo resultado que ele causou. Tinha mais de 200 técnicos, agricultores, e nós mostramos 6 propriedades, nós podíamos mostrar outras propriedades. São cases de sucesso de citricultura, que era o João Gribe lá, em pêssego, que é o Zéfer lá, o Bortolanza lá da Barra do Rio Azul, em uva, que é o Zéfer lá de São Valentim, em morango, que é o Alencar Ramp daqui, em figo, que é o produtor lá de Jacutinga, e qual é a outra opção que nós tínhamos ali, pêssego, são 6, agora não me lembro o sexto, né? E exemplos de sucesso nessa atividade. E todos eles a família está imbuída, né? Não só alguns até produzem soja também na propriedade, tem criações na propriedade, mas o que segurou os filhos, o que fez trazer os filhos de volta é a fruticultura, né? Ali o figo, o pêssego também, ali na Barra do Rio Azul, a Nós Pecan também, né? Todos eles estão partindo, de certa forma, para uma profissionalização na venda no mercado in natura, ganhando mais, né, da fruta, e também para a industrialização. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo do programa de hoje, recebendo aqui com muito prazer o Luiz Ângelo Poleto, que é engenheiro agrônomo e assistente técnico da Emater. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, voltando ao painel de hoje, então, em nome da Unimed Erechim e também do Sicredi, Luiz Ângelo Poleto. Fique à vontade para falar sobre fruticultura, então. Eu tinha me esquecido do nome antes, né, do município que estava aí, é o seu Valdemar Francisquini, lá de Gaurama, que tem Nós Pecan, daquela Nós Pecan ainda plantada em 1950
pelo um projeto que tinha no passado, e ele preservou as árvores. Hoje ele tem 200 árvores de nosso pecan, e a família vive na transformação com uma agroindústria, e foi mostrado esse exemplo dele, muito interessante. Produz em torno de 10 mil quilos de nosso pecan, e só que ele faz ela, industrializa toda ela descascada, né? Vende e tem a produção já do ano que vem, já 30% vendida, né? Então é uma opção, né, de renda, né? Bom, a fruticultura, que eu tenho uma história na fruticultura, se a gente vai começar a comentar, eu acho que você é um pouquinho mais velho que eu, mas sabe que no passado, na costa do Rio Uruguai, se plantava frutas, e teve alguns casos de alguns, até surgiu um projeto lá em Aratiba, a Incofruta, né, que surgiu a indústria antes da fruta ser plantada, né, que não deu certo pelo saudoso padre Máximo Colgueto, né, fez e no fim ele fez o projeto e não saiu do papel. Mas daí, o período que eu comecei a trabalhar, nós lá, começamos devagarinho, alguns técnicos nossos, incentivar sítios lá. Em 1987, 88, foram umas áreas que teve lá, alguns produtores da beira do lago. Depois teve a barragem, eles foram, de certa forma, alagou, e muita área que tinha de abacaxi, banana, mamão, que tinha lá, foi destruída, né? E eu, quando fui prefeito em 99, criei um programa de incentivo à siticultura. Eu sou do tempo ainda que dava muita melancia ali na região, melão. E a bergamota era a bergamota da costa do Uruguai, né? Aquela azedinha que tinha no passado, né? Daí nós criamos um programa em 99, que fui o primeiro prefeito que criou um programa, né? Então eu tenho esse fato, né, que eu gosto muito da fruticultura, e nós aqui na nossa região, hoje nós temos 4.300 hectares plantados de frutas, né? Sendo que basicamente a maior fruta plantada é citros, com 3.100 hectares laranja e mais 380 de bergamota. E temos uma área de 420 hectares de parreirais, que diminuiu. Nos últimos anos tem diminuído a área de parreiral, os citros têm aumentado, né? E de 2017 até 2022 agora, nós aumentamos 800 hectares a área nossa de citros aqui da nossa região, de frutas aqui da nossa região, com tal complexo todo. Né? Claro que teve algumas que aumentaram, como eu falei, né? Como aumentou morango, nós tínhamos 5 hectares em 2017, hoje temos 14 hectares. É uma área bem significativa. Aumentou a nosso pecan, nós tínhamos em torno de 37 hectares, hoje tem 140. E daí diminuiu o figo, o caqui e a uva, que diminuíram. O figo e o caqui em menos proporção, né? Mas a uva bastante, principalmente em Cotegipe e aqui em Erechim. A uva hoje está muito forte em São Valentim, em Charrua, Floriano Peixoto, e alguns casos, bons exemplos de produtores que nós temos, assim, em vários municípios, que eu não vou citar, que a gente sabe, né? Exemplos de, aleatoriamente, temos casos de produtor que produz para vinho, produtor que produz de sucesso, produtor que produz para uva natural, né? Como tem Itati, para vinhos, tem Mariano para uva, tem Floriano Peixoto também para variedades de mesa, assim, né? Que, parreirais, então diminuiu muito, né? Então eu vejo hoje a fruticultura como o último projeto, a última alternativa, assim, para manter o pequeno produtor para ter renda. E basicamente essa opção é a citricultura. A citricultura que mais cresce na região. Também tem diminuído o número de produtores e cresce o número de área. Nós temos, por exemplo, quando ia se falar isso, né? Nós temos área hoje de 60 hectares de produtor de Itatiba, tem áreas em Aratiba, um produtor com 140, 170, 470 hectares já hoje, né? Então existe essa tendência de aumentar a área por produtor, crescer a fruticultura na região, bastante, principalmente voltada para citros, né? E teríamos essas alternativas, essas opções aí que não conseguimos fomentar muito, não consegue. Tem alguns casos de sucesso, né, que seria abacaxi, banana, abacate, que está crescendo bastante. Tem um caso de um produtor que plantou romã, né, ali na divisa de Três Arroios, né, com Aratiba, tem um produtor, e são testes, né, mas eu vejo que, né, teríamos que tentar essas opções, né, de diversificação. Goiaba também. Isso não leva muito tempo para começar a dar
O retorno? 4 anos, 5 anos. Só que o investimento ele é rápido, se paga. Hoje você vai fazer um investimento tipo de criações, é alto custo e demora 10 anos para te pagar, né? Agora a fruticultura, vamos dizer, a uva, no 3º, 4º ano já paga. O pêssego também, os citros demora 7, 8 anos para se pagar, mas o custo para implantação é menor, né? Então, a gente vê, né, alguns produtores se especializar em determinadas culturas e crescer e estar aumentando a área significativamente, né? Nós somos importadores de praticamente todas as frutas aqui na região, a não ser citros, todas as demais frutas nós compramos alguma coisa de fora, falta. E não é porque não ganha dinheiro o produtor que vende uva aqui, ele ganha mais do que na serra. A produtividade talvez não alcance que nem eles alcancem lá, mas a uva, esse último ano aqui, tu não comprava com menos de R$4 o quilo, né? Mesmo a Niágara, lá na serra era 2, né? Então é uma ótima opção de renda para o agricultor, né? A fruticultura. E eu, como eu falei antes, eu já vi, a gente sabe, em casos ali até nesse evento tinha, né, um produtor ali que comentou sobre isso, né? Tem muito produtor que planta soja e tem fruta também do lado, nessas áreas mais inadequadas, né, para te plantar o grão. No caso, ele tem a fruticultura. E outra opção que a gente coloca nisso também antigamente a gente falava em reflorestamento, mas hoje o reflorestamento a gente não vê ninguém querendo plantar, né? Tá complicado, né? Aqui na região vai faltar madeira, né? Então a erva mate a gente vê que também talvez vai estabilizar a área nossa que nós temos aí. Nós temos o mercado, porque nós temos indústrias aqui com potencial. Das 10 maiores indústrias do estado, nós temos 4 aqui no estado, aqui na nossa região, né? Eles necessitam de matéria-prima. E a erva mate também está se deslocando por uns municípios que não plantavam erva mate, né? Ela está se deslocando para esses municípios da topografia mais acidentada. Então, ali nós tinha muito Erebango, foi derrubado muito erva mate, Marcelino também, Áurea se manteve um pouco. Hoje o maior produtor nosso de erva mate é Barão de Cotegipe, com 1.100 hectares aqui, né? E agora está se expandindo aí para esses municípios, Erval Grande, Barra do Rio Azul, Itatiba, um pouco em Aratiba. Esses 3 municípios aí não tinham nada de erva mate e estão plantando áreas bem significativas, porque mercado tem. E a fruta também é nisso, né? Então a gente sonha, né? Sonha, mas de certa forma a gente às vezes não se ilude, mas sonha ainda, né? De ter daqui um pouco algum produtor ou mesmo empresário que largue de investir, talvez de botar dinheiro no custo de comprar uma terra para transformar em grão e compre uma área para produzir fruta. Uma palavra sobre mirtilo e sobre oliveiras. Mirtilo e quê? Oliveira. Olha, 2 frutas que nós aqui não evoluiu, né? Nós temos 2 áreas. Mas nós não temos clima, terra? Tem clima, falta mão de obra para colher. Oliveira não foi tentado. Não foi pensado uma época de fazer um projeto, mas nós hoje estamos muito atrás, porque também tanto a oliveira como o mirtilo, o problema é a colheita, né? O mirtilo é uma fruta pequena, ela tem mercado, tem valor, né? Agrega valor, mas para te colher ali 6, 7 quilos num dia é complicado. Então tu teria que ganhar 70, 50 reais, então não cresceu. Nós temos 2 áreas só de mirtilo aqui, essa de Erechim e uma lá em Erval Grande. E de oliveira não temos nenhum. E estamos tentando manter essas 2 áreas de mirtilo aqui na região e seguidamente tem gente pedindo, dá para plantar oliveira, vamos plantar oliveira. Uma época, um período, nós não falávamos muito. Ultimamente, o que a gente tem falado, e tenho visto isso na fronteira do estado ali, o que poderia dar retorno aqui da oliveira. Produtor que plantasse uma área de 10 hectares de oliveira, hoje, se ele fizer o manejo correto, é assim como a nossa pecan, tem que fazer o manejo correto, tem que aprender com a cultura, tem que trabalhar adequadamente para ter uma produtividade. Você chega a colher a oliveira 6 a 7 toneladas por hectare. Isso recuperando o solo, plantando uma variedade ideal. Tem gente lá para baixo fazendo isso.
Daí você colhe ali, vamos dizer, 6, 7 mil quilos por hectare, ganha R$4 o quilo hoje, para a indústria paga. Ou você industrializa. Põe uma agroindústriazinha local, né, com 10 hectares você pode botar, e daí tu vende o azeite de oliva a R$100 o litro. Para você produzir 1 litro de azeite de oliva, precisa 10 litros, né? 10 quilos de fruta. Então, gastaria R$40 a R$4 o quilo, e tu vende a 70, 80. Poderia surgir um caso de uma agroindústria, um produtor que quisesse investir para a agroindustrialização com o objetivo de transformar em azeitona, em óleo de oliva, né? Óleo de oliva, que é o futuro. Falar um pouco sobre meio ambiente. O senhor me sugeriu antes aí, nós tivemos há poucos dias um encontro em nível mundial aí sobre o clima. Pois é, meio ambiente a gente se preocupa muito, né? Porque o que se fala hoje a nível mundial e o que você como cidadão tu quer na tua vida, né? Quando tu chega com uma idade que nem um pouquinho mais velho, né? Começa a pensar em quê? Bem mais velho. Começa a pensar em o quê? Comer produtos quanto mais naturais, melhor, mais possível, né? E você sabe que às vezes as opções, né? Quando você compra alguma coisa hoje é pagar a fruta, pagar a batatinha, o tomate e pagar junto o defensivo agrícola que vem junto, né? Então, eu acho que o caminho muito futuro nosso e do mundo, né, é essa produção, né, da linha mais orgânica, que é agora com o Covid, muitos de nós, eu mesmo comecei a pensar em produzir alguma coisa no fundo do lote, uma coisa assim, para comer uma comida mais saudável, né? Quem passou pelo Covid como eu passei, a forma a gente vê isso, né? Que favorece, influencia para a vida da gente, né? Então, não existe isso, sabe, de continuar derrubando a floresta amazônica, né? Porque se tem vários, não precisa isso, não precisa. Não precisa mais derrubar a floresta amazônica para nós ser o maior mercado mundial de grão. Como eu falei no passado, antes, nós temos a área 40, 50 mil, e não precisa botar política nisso aí, qualquer independente que esteja no governo não precisa derrubar mais floresta amazônica, que eu já vi muitos estudos de muita gente dizer que influenciam no clima nosso aqui. Né, queira ou não, pesquisadores que às vezes tu vê aí comentar assim, de Santa Maria tem um pesquisador, já vi vários meteorologistas falar nos últimos anos que essas estiagens, esse aquecimento global, que falam que são conhecedores da área, estudaram o país, não adianta, né? Influencia um pouquinho até para nós aqui, né? Só defende o que então? Que se use o que nós temos aí para aumentar a área, né? Aumentar a área, que se usa essa questão de pastagens e melhora a produtividade e manter o que tem, ganhar dinheiro com a floresta que nós temos, tentar ganhar com outras opções, como se fala hoje, né, de ganhar outras opções. E aqui nós também não tem mais como nós não conservar uma mata ciliar, não conservar uma mata nativa, ou onde que tem uma floresta aí, numa área de topografia de 35%, 40% de topografia, querer derrubar. Manter isso que tem, né, que faz parte da nossa região. Né? Melhorar a produtividade no que nós temos aqui e nessas áreas que podem crescer, onde que tem uma área reflorestada, onde que tem uma área de potreiro, no caso, e aumentando a produtividade. Esse é o nosso caminho, né? E diversificando a pequena propriedade. Então, trabalhar essa parte de conservação do solo e da água, que se deixou de falar, que faz parte do meio ambiente. Os potreiros nossos aqui da região não são muito grandes? Tem muita área assim, muito mal conduzida, que nós temos muito a melhorar. Eu estou puxando pela memória, assim, às vezes tu vê um potreiro enorme, vê 10, 12 cabeças de gado. O que aconteceu, que tem acontecido muita área aumentou a área nossa de cultura aqui na região. Não estou criticando nada, mas não, observando. Aconteceu isso, né? Está acontecendo áreas de potreiros, áreas de gado de corte, que eu acredito não tem esse dado, mas diminuiu um pouquinho o gado, a área de gado nosso, a quantia de gado nos últimos anos, que de gado de leite diminuiu, aumentou a produção de leite porque aumentou a produtividade, mas diminuiu, e essas áreas, né, elas estão indo para o grão. Então nós temos um pouco para crescer ainda, sei lá, esses tempos nós calculamos assim que nós podíamos ainda crescer na nossa região dos 300 mil hectares, que hoje é 306, que nós plantamos no verão, chegar a 320.
de área de cultura. Que esses 330 seriam algumas áreas onde que tem capoeira, esses 20, 30 mil hectares, para nós aumentar, e algumas áreas mal aproveitadas, né, de pastagem, de potreiro, que a gente diz potreiro mesmo, né, que poderiam ser aproveitadas para o grão, né. Então tem muita gente aí que a gente sabe que tem áreas um pouco maiores, estão arrendando para produtores tradicionais de grão, a gente vê isso, Mariano Moro, e a gente vê isso, municípios que tinham mais gado, que hoje está crescendo o grão ali, cresceu o grão, pelo pessoal, mas não é que não utiliza bem as condições do meio ambiente, utiliza, pode utilizar muito bem. E para isso tem que trabalhar essa parte de meio ambiente, principalmente com coberturas no inverno, como eu falei muito bem, com análise de solo, com preservação da mata ciliar, preservar o rio, para nós ter aquele riozinho que nós tomávamos banho no passado ali no Rio Dourado com água, né? Que hoje tem poucos, né? Ok. Luiz Ângelo Poleto, engenheiro agrônomo, assistente técnico da Emater, muito obrigado pela entrevista aqui. Obrigado pela oportunidade, e se eu fosse dizer alguma coisa, comentar, nós continuar aí unidos, formar parcerias a nível da região para cada vez nós fazer um crescimento maior do agronegócio. Eu não falei, eu queria só comentar por último, os municípios que mais cresceram na região Alto Uruguai, eles cresceram por causa do aumento do PIB, que foi Gaurama, o primeiro foi Ponte Preta, 16% de PIB no último ano, segundo Gaurama, com 17 Ponte Preta, 16 Gaurama, 9 Barra do Rio Azul, 8 foi Campinas e 7% Barão do Cotigipe. Os que mais cresceram o PIB foi por causa do agronegócio. Então o agronegócio é o nosso negócio da região, Alto Uruguai. E se eu poderia também falar alguma coisa assim, como de nós ter equilíbrio, né? Ter um equilíbrio assim das pessoas, né? Da gente trabalhar de forma equilibrada, às vezes falar menos, conversar menos, mas tem um equilíbrio com os amigos, com a família, né? E em tudo, equilíbrio em tudo. Ok, muito obrigado então, o Poleto, muito obrigado a todos de casa, boa noite e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.